Olhe bem, as informações aqui no Brasil, como gostava de dizer um amigo nosso, falecido Ideal Pérez, ele chega aqui de caravelas. As publicações no Brasil são de 1000 exemplares, às vezes menos, e os livros se esgotam e não tem bibliografia possível. Então, durante muito tempo eu fiquei de uma certa dúvida. A primeira coisa foi intuir que o socialismo de Marx terminaria em uma ditadura, e não a ditadura do proletariado, mas uma ditadura de uma nova classe. Isso sempre me incomodou, o que me impediu de me aliar aos marxistas nos seus vários partidos e etc. Ao lado disso, eu também via uma prática dentro desses partidos de autoritarismo entre os próprios membros. Mas ficava um pouco sem saber aonde, mais ou menos o que. Eu me lembro que uma ocasião eu li uma reportagem na revista dessas ilustradas sobre Bernard de Vries, que criou um movimento na Holanda chamado Provos. E a base desse movimento era uma frase, mais ou menos, o jargão seria: toda autoridade é cômica. Eu achei isso muito interessante, mas parou aí porque era só uma reportagem, não tinha internet na época para nenhuma pesquisa mais aprofundada. Até que chegou um dia que eu entrei em uma livraria e deparei com o livro O Anarquismo, de Daniel Guérin, editado pela editora Germinal, que eu não sei por cargas d'água veio aparecer aqui em Salvador, nesta aldeia, esse livro da Germinal. Mas estava lá, eu comprei, procurei ler e tal, e achei interessante, achei que era aquilo. Começou assim. Eu aí procurei levantar com muita dificuldade a bibliografia, comecei a ler alguns autores clássicos, tudo ia concordar com as principais teses. A impressão que o anarquismo organizado como cultura, organizado como teoria é uma coisa. A ânsia pela liberdade, por grupos que trabalhem a questão da liberdade sem estabelecer autoridade, sem estabelecer os donos daquela luta, já existia entre vários alunos. Então nós começamos a discutir esse lado mais libertário exatamente por discordância de grupos de estudantes mais comprometidos com partidos, etc. E aí criou-se o fermento necessário para surgir um movimento, ainda muito pequeno, de estudantes que estavam mais ou menos aliados a uma política libertária. Nós estávamos num período ditatorial, né? Então, eu ter conhecido a teoria era uma coisa, encontrar anarquistas era outra. Não tinha anarquistas em Salvador. Então, eu ficava me comunicando com esta editora, que foi o Roberto das Neves, que realmente tinha em São Paulo e no Rio de Janeiro 3 ou 4 gatos pingados, muito receosos de entrar em contato com qualquer pessoa porque estavam em um período ditatorial. Eu me lembro que eu fiz uma viagem até o Rio com a finalidade de conhecê-los. Fui muito bem tratado por Roberto das Neves, o editor da revista da editora Germinal, e me apresentou Ideal Pérez, uma grande figura, infelizmente desaparecida, no meu entender, precocemente. Surgiu de um jornal de estudantes, lá na UFBA, com muita irreverência desde o início, e depois ele foi se ampliando. Como já existiam grupos de anarquistas em São Paulo, Rio Grande do Sul, e se não me engano, acho que eram esses 3 polos. E aqui em Salvador, então nós conseguimos vendermos a ideia a eles, que eles encamparam, e fazer um jornal autogestionário e federado por esses grupos, que conseguiriam sua renda através da venda desse jornal.
As semelhanças é que havia uma luta contra o estado de coisas que estava vigente no Brasil e contra o capitalismo. Mas o inimigo do rei era totalmente diferente dos outros, porque os outros mantinham aquela categoria de um jornal de esquerda tradicional, como era feito na Europa, como era feito no Chile, como era feito no México, etc. O inimigo do rei tinha a irreverência anarquista como um ponto fundamental e tocava em vários assuntos, em vários temas que hoje são comuns, hoje são correntes, mas que na época eram temas tabus para a esquerda. Porque se as coisas chegam no Brasil de caravelas, também chegam para alguns partidos só depois que as massas estão na rua dizendo que já concordam com aquilo. Eles estão fazendo uma reunião rápida e aberta. Nós não precisamos disso, porque nós percebemos imediatamente. O nosso problema era o seguinte: foi injusto, então seremos contra. Ele foi crescendo aqui um pouco, passou de um jornal de 1 ou 2 páginas para um jornal já impresso e tal, e nós mandávamos para ele até que sugerimos dar um salto e fazer um jornal já de grande porte. Grande porte em termos, jornal nanico, mas de várias páginas, como ele ficou circulando. E isso foi encampado com um certo entusiasmo por grupos que eram organizados, grupos que eram atuantes e conseguiram fazer bem durante vários anos. Eu sou ruim de datas e de números. A organização era muito simples. O jornal era... A arrecadação do jornal era pela vendagem. Como era uma novidade, como se estava contra a ditadura, era mais um jornal contra a ditadura. E falando de temas que ninguém ousava falar, eu acho que por isso vendia. E então vendia bem em todos os locais. A gente vendia de mão em mão, com relativa facilidade. Então essa era a fonte de renda dele, única e exclusiva. E isso continuou até o final. Não sei propriamente fases, eu acho que ele estabilizou-se, manteve-se durante muito tempo e depois cumpriu, acho que sua finalidade e desapareceu. A ideologia de grupos que mesmo se vendo de esquerda tem um componente fascista muito grande e uma incapacidade de enxergar a realidade, tenta amordaçar e tentar que não se faça determinadas coisas. Por exemplo, a tradicional crítica aos marxistas, que sempre se fez na Europa por todos os anarquistas, eles não queriam fazer aqui. Para a gente ser comportado. Quer dizer, aquela coisa, é como se faz com o menino: não faça isso que o bicho papão lhe pega. Só que nós não temos medo de bicho papão, né? Isso já tinha sido feito desde Proudhon. E todo mundo sabia que eles estabeleciam uma nova ditadura. Tanto que a história veio provar, a Rússia caiu. Agora eles não dizem mais nada, agora são eles que criticam. Quer dizer, nós estávamos certos de teimar. O problema é esse, não se pode teimar. E nós teimamos. A questão da homossexualidade também, aí, a parada gay de 1 milhão de pessoas em São Paulo. Não se falava nisso, o povo tinha medo de falar de coisas óbvias e que vieram a surgir depois. Pode ser que nós tenhamos acertados por acaso, por sorte, mas o princípio que nos guiou foi sempre esse: não acatar o autoritarismo de ninguém. Se o indivíduo se auto-intitular socialista ou marxista é uma coisa, a prática dele é que é outra. Então querer me entender, não faça isso, não é o momento histórico, tudo isso é papo, é conversa fiada. E que levou e arrastou os países, muitos dos países socialistas, a se transformarem em nada. Essa prática miúda de tentar enrolar os outros, engabelar os outros, não fale disso, não fale daquilo, não é possível.